Olá, mulheres, bom dia! Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é a Gabriela. Se você não me conhece, seja bem-vinda ao nosso devocional. Todas as manhãs eu estou aqui com uma palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. E o tema da nossa semana é amadurecimento em meio ao processo. Que tema pontual para tantas mulheres. Eu não sei se você está vivendo processos em Deus, eu não sei em qual nível você está, mas hoje eu quero trazer para você 3 pontos positivos de todo processo. E eu tenho certeza que você será grandemente edificada. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é: todo o processo te apresentará pessoas de propósito. Ou seja, Deus vai te apresentar os amigos dele no meio do processo. Eu não sei se você já viveu algum dia da sua vida um processo muito difícil e Deus usou pessoas para te abençoar. Sim, porque muitas vezes nós achamos que Deus vai descer dos céus e trazer na nossa porta uma cesta básica, 1 quilo de carne, e não é nada disso. Deus usa pessoas pontuais para nos abençoar. E essas pessoas é Deus nos apresentando. Então, em meio aos processos, Deus vai te apresentar pessoas pontuais. Talvez não seja processos financeiros, crises que você talvez esteja vivendo financeiro, mas seja processos emocionais, e Deus vai te apresentar líderes espirituais sobre a sua vida. Deus vai te apresentar amigos, abraços, ombros, para você poder viver o propósito dele na sua vida. Sabe, eu não sei qual é o nível que você está, mas eu sei que Deus vai te apresentar alguém. E só pelo fato de Deus te apresentar pessoas pontuais, já vale o tempo do processo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso de número 1, aonde vai dizer assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: O que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Se a gente se colocar dentro da história dessa mulher, a gente vai ver que estar na situação dela era uma das piores situações que um ser humano poderia viver. Ela não tinha recurso financeiro, ela não tinha mantimento, ela não tinha como pagar as suas dívidas, ela estava prestes a perder os seus filhos. Eu não consigo nem me imaginar numa situação assim. Graças a Deus, na minha vida, eu nunca passei por necessidade. Porque eu creio que você saber que os seus filhos estão com fome, você não ter o que dar de comer para eles, deve ser a pior sensação do mundo. E era simplesmente aquilo que aquela mulher estava vivendo. Mas ela se lembra que havia um amigo de Deus a quem ela podia recorrer. Muitas vezes, no meio do processo, nós não vivemos o refrigério porque não temos humildade para ouvir, para conhecer, para ir atrás de pessoas que Deus vai nos apresentar. Mas quando entendemos o propósito, nós vamos olhar e vamos ver pessoas vindo nos abençoar. Eu não sei se você já passou por algum momento de crise, por algum momento de necessidade, mas você vai ter certeza que Deus está com você quando as pessoas começarem a te abençoar. Nós nunca passamos fome, mas passamos um período difícil na casa dos meus pais. Nós sempre tivemos tudo do bom e do melhor, estudamos nos melhores colégios, tínhamos tudo que queríamos, mas no início do ministério dos meus pais, Deus nos afunilou e a gente foi vivendo com muito pouco mesmo, a ponto de não ter condições de fazer uma boa compra. E eu me lembro que todas as vezes que a comida estava acabando e não tinha provisão, chegava alguém com compra lá na casa da minha mãe e fazia compras de supermercado e levava. Sabe o que é isso? Isso é Deus apresentando os amigos dele. Em meio ao processo, Deus vai posicionar pessoas para te abençoar e para te se sentir amada. Sabe, quando Deus usa alguém para te abençoar no meio do processo, na verdade ele não está
resolvendo os teus problemas, mas muito mais do que isso, Ele está te dizendo quanto você é amada. Só quem já passou por isso consegue entender o que eu estou falando. Quantas vezes no meio do processo você se sentiu amada porque Deus te apresentou alguém, Deus usou alguém, Deus fez algo através da vida de alguém para te dizer o quanto você era preciosa. E foi isso que Deus fez com essa mulher. Ela vai até o profeta desesperada e o profeta lança uma palavra. E aí no verso 3 vai dizer assim: então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas vazias, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Então disse ao seu filho: traze-me ainda mais uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais alguma vasilha. E então o azeite parou. O segundo ponto positivo que nós podemos ver em todo o processo é que você aprende e desfruta de depender de Deus. Deixa eu te dizer, depender de Deus não é um sacrifício, é um privilégio. Essa mulher, ela vai até o profeta não dá uma provisão para ela, o profeta não traz uma compra para ela, ele não dá um dinheiro para ela, ele libera uma palavra. E ela decide obedecer. Mas acontece que era muito sobrenatural, ela precisava obedecer e crer, depender de Deus naquele momento. Então ela pega aquelas várias vasilhas, fecha a porta da casa dela e o pouco de azeite que ela tinha e começa a derramar. Você consegue entender que era um pouco de azeite para muitas vasilhas? Isso realmente é depender de Deus. Quando nós chegamos num nível aonde nós não podemos mais fazer nada, se não derramar o jarro do azeite e começar a depender de Deus, Ele começa a nos surpreender, Ele começa a nos fazer ver milagres. Ei, sabe de uma coisa? Passar pelo processo é ver milagres, passar pelo processo é ver a mão de Deus fazendo na sua vida. E eu tenho certeza que se você já foi processada por Deus, se você já viu Deus te espremer, você já viu Deus fazer milagre. E era isso que essa mulher estava vivendo. Ela entrou no nível de dependência, ela fechou a porta, ela disse: provavelmente Deus, eu tô aqui. Começou a derramar e o azeite não acabava, e aquele pouco rendia. E é assim que Deus faz comigo e com você. Quando estamos passando pelo meio do processo, o dinheiro começa a render, a comida começa a render, até a gasolina do carro rende e nós começamos a viver o sobrenatural. E aí, se nós olharmos e dissermos como estou vivendo, talvez não sabemos responder, mas sabemos que Deus é aquele que faz o milagre. Deus é aquele que faz a provisão. Deus é aquele que traz no meio do caos, no meio da escassez. Ele traz aquilo que é necessário. E o verso 7 vai dizer assim: então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverão do resto. O terceiro ponto positivo de todo o processo é que todo o processo te qualifica para o próximo nível. Uau! Sabe quando essa mulher ela chega até o profeta, ela chega sem nenhum recurso, ela chega sem nenhuma perspectiva de vida, ela chega no fim da linha, mas quando ela volta para viver o próximo nível. Era impossível aquela mulher ter estabilidade financeira. O milagre de Deus na vida dela proporcionou com que ela avançasse um nível para que ela tivesse uma estabilidade financeira. E agora ela saía do lugar de pedinte, ela saía do lugar de mendigo, ela saía do lugar de crise e passaria a estar no lugar de servida. Ela passaria a estar no lugar de filha.
Ela passaria a estar no lugar de provida, porque é isso que Deus faz conosco no meio do processo. Ele nos apresenta seus amigos, ele nos faz desfrutar da dependência e ele nos qualifica para o próximo nível. Deus está qualificando mulheres para viver algo novo. Deus está forjando mulheres para viver algo novo. Não tem como você ser forjada numa calmaria. Não tem como você ser forjada sem viver tempestades. Deus está te forjando no meio do processo e você precisa aprender a amadurecer no meio das circunstâncias que Ele está te colocando para viver. Então, em nome de Jesus, comece a olhar para os processos de uma forma diferente. Comece a olhar para os lugares que Deus está te colocando de uma visão diferente, porque Ele vai te usar com autoridade para viver coisas novas. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração, fica com Deus e até amanhã.